Muita gente fica espantada, né, por que a popularidade de Bolsonaro não cai mais. Para que você entenda isto, você precisa entender como funciona a opinião pública. Tá? E é disso que eu queria falar agora. Antes, se inscreva no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Você talvez acompanhe a política de uma maneira muito próxima. Então você sabe, por exemplo, que Bolsonaro deu a banana lá para os jornalistas, fez aquilo lá para os jornalistas, no cercadinho lá que ele gosta de ocupar a mídia ali, fazer aquelas entrevistas no cercadinho do Palácio Alvorada. Bolsonaro também falou, e daí, né, para as mortes? Quando ele foi consultado das mortes, eu não sou coveiro. Quer dizer, você está supondo, né, que todos os brasileiros estão obtendo essa informação, ou que a grande maioria, ou que milhões de brasileiros estão obtendo essa informação. Mais do que isso, você supõe que essa informação, quando ele obtém, ela está conectada com outras informações que ele tem de Bolsonaro. Então, talvez haja a suposição que ele segue tudo isso de Bolsonaro. Ele vai saber tanto que Bolsonaro mandou uma banana para os jornalistas, quanto Bolsonaro disse e daí para o número de mortes, quando ele disse eu não sou coveiro. Então você está supondo que a pessoa está seguindo, né, tudo que Bolsonaro fala, tudo que Bolsonaro faz. Quando na opinião pública não é isto que acontece. Outra coisa importante na opinião pública, as pessoas, quando recebem a informação, elas se utilizam de seus valores e das suas informações já obtidas para entender a informação que ela recebe. Então, um grupo de pessoas no Brasil, talvez a maioria, majoritário, quando ouve Bolsonaro falando eu não sou coveiro, ou e daí para as mortes, esse grupo encaixa essa informação numa estante, né, uma estante mental, você tem a estante mental, que diz o seguinte, olha, esse cara não está dando bola para as mortes. Né? É sério, é verdade que ele não está dando bola para as mortes. Porque lá atrás, na campanha eleitoral, eu tenho essa informação, ele foi desleixado com relação defendeu, né? Brilhante Ustra, defendeu tortura, homofóbico. Isso é a maneira com que eu encaixo, provavelmente você encaixa esta informação. Outros brasileiros encaixam essa informação na sua estante mental, dizendo o seguinte, olha, ele fala isso, mas ele não pensa assim. Tá? E por que a pessoa encaixa dessa maneira? Porque ela tem outras razões para preferir Bolsonaro. Ela diz, não, eu quero ele porque ele é um símbolo da anticorrupção. Eu quero ele porque o símbolo da anticorrupção vem com outras informações. Tá? Eu estou falando de opinião pública. Quais informações? Aí ele botou o exército no governo, ele botou as Forças Armadas no governo. As Forças Armadas são um símbolo de hierarquia, de respeito, de seguir ao dever. Então, olha, essa pessoa valoriza um conjunto diferente de informações. Então, eu estou explicando por que não cai a avaliação de Bolsonaro com relação a essa soma de pequenos fatos. Então, a avaliação dele fica lá. Outra coisa importante, tá? Então, você pode se perguntar, bom, quando é que vai cair a avaliação dele, né? Se é que vai cair, quando é que vai cair? Bom, a pessoa vota num presidente da República, o eleitorado vota num presidente da República, e ele atribui ao presidente da República zelar por seu bem-estar. Zelar por seu bem-estar material, zelar por seu bem-estar financeiro, dele, indivíduo e da família. Então, essa pessoa está com essa expectativa. Vamos imaginar 3 eleitores. O eleitor que gosta de Bolsonaro e vai gostar sempre, o eleitor que rejeita Bolsonaro e vai rejeitar sempre. Você pode imaginar o contrário. O eleitor que rejeita o PT e vai rejeitar sempre, o eleitor que gosta do PT e vai gostar sempre. No momento de menor popularidade de Dilma, que foi lá o momento que antecedeu o impeachment dela, tinha lá 10% do eleitorado que avaliava Dilma ótimo e bom. Então esse eleitorado não larga. Vai haver um eleitorado, vamos supor que Bolsonaro seja totalmente destruído, a sua aprovação seja totalmente destruída pelos fatos, mortes, recessão profunda. Vai haver lá 5 a 10% do eleitorado,
que vai aprovar Bolsonaro. Então, esses pilares estão dados, eles não caem, eles ficam lá firmes. Tá? Agora, aqui vai diminuindo até chegar aqui num centro que a pessoa pode pular para um lado ou para o outro. Né? Essa estante que eu falei de valores, de informação da pessoa, ela é menos rígida para a direita e para a esquerda. Né? Então, e aí eu estou falando de opinião pública, para que você entenda, né? Quando a vida dessa pessoa piora, né, e ela atribui isso, ela vai atribuir isso ao presidente da República, vai dizer, a vida piorou, ele lidou mal com a crise, ele não enfrentou a crise da maneira que tinha que ter enfrentado, com isso tiveram muitas mortes, a economia entrou num buraco inacreditável, difícil de sair, então eu não quero mais ele, eu avalio ele mal. Tá? Então, essa pessoa, agora ela não vai considerar como algo muito importante o que ele fala no cercadinho do Alvorada. Tenha isto em mente. Isto é importante para nós que debatemos a política diariamente. E Agora, tem uma coisa, tome o processo de comunicação, Bolsonaro e todos os políticos estão se comunicando com o público. São muito mais conhecidos do que qualquer pessoa no Brasil. Então estão constantemente se comunicando com o público. Um evento ou outro no cercadinho do Alvorada é um ponto na comunicação. Tome o processo de comunicação como algo contínuo e cumulativo. Então tem uma coisa da comunicação de Bolsonaro, eu detectei em pesquisas, né, que acontece todo dia, mas que o efeito é cumulativo, que é a rejeição que o eleitor médio tem da sua natureza, da natureza de Bolsonaro, da natureza conflitiva, beligerante, beliciosa, né? Então as pessoas não gostam disso. Então cada coisinha atacando o que ele fala na saída do Palácio Alvorada ou durante o dia dele, são coisas muito conflitivas. Não é uma coisa ou outra que vai desgastar a imagem dele, mas o eleitorado começa a ver aquilo constantemente e diz, não, olha, o presidente não pode fazer isso, o presidente não deveria fazer isso. Se a vida dele piora, ele vai raciocinar da seguinte maneira, olha, esse cara não está cuidando da minha vida, a minha vida está piorando, ele está só preocupado com as briguinhas dele, só faz brigar. E aí tem algo que o eleitorado presta mais atenção. O eleitor vai prestar sempre mais ou menos atenção dependendo da mensagem. Mensagens relativas à família. Isto é importante. A família é algo que mobiliza a atenção do eleitor. As capas de jornais relativas à Polícia Federal, hoje, dia 13 de maio, as capas de jornais do dia 13 de maio, elas associam lá que Bolsonaro quis mexer na Polícia Federal por causa da família, por causa dos filhos. Aquela informação circula muito. Ela é mobilizadora. Falou da família, mobiliza. Ele está querendo beneficiar a família. E se ele não cuidar da G... Porque é o seguinte, o eleitor não está nem aí se o presidente quiser beneficiar da família e a vida dele estiver boa. A vida dele está bombando, ele está com emprego, está conseguindo consumir mais. Então o eleitor não está nem aí. Deixa ele cuidar da família, minha vida está melhorando, ele está fazendo bem para todo mundo. Agora, se a vida não estiver melhorando, estiver piorando, se o presidente estiver desleixado com relação às principais preocupações do país, se ele estiver fazendo pouco caso de algo tão relevante para a vida das pessoas como é a possibilidade de morrer precocemente, né? E além do mais, está cuidando dos filhos, aquilo bate no eleitorado. Muito mais do que Sérgio Moro, Valeixo, fofoquinhas aqui, Paulo Guedes. A mensagem mandada para o eleitorado é a seguinte, ele não está cuidando da gente, está cuidando da família. Não está cuidando da gente, está cuidando dos filhos. Então, o que eu estou falando aqui são explicações com relação à opinião pública, para que você tenha sempre isso em mente. Não tenha expectativas com relação à opinião pública, que a opinião pública não conseguirá atender. Não se iluda com a opinião pública. Quando a gente está falando de opinião pública, todas as pesquisas nacionais, a gente está falando de pesquisas por meio de amostras representativas de um universo de 120 milhões de pessoas, 115 milhões de eleitores que vão às urnas, 140 milhões de eleitores registrados. Não tem 140 milhões de pessoas seguindo o que ele fala na saída do Alvorada. E se tivesse, elas classificariam aquela informação de uma maneira diferente. Então não espere da opinião pública uma reação semelhante àquela que você tem quando vê essas mensagens, essas micromensagens do dia a dia da política. De novo, elas são relevantes,
elas fazem parte do mundo da política, do mundo do jornalismo político, de muitos de nossos debates aqui nas redes sociais, nas mídias sociais. Mas elas não movem necessariamente o eleitorado. Elas precisam de elementos simbólicos fortes, repito, a família é um deles, elementos simbólicos que mobilizem uma quantidade grande de eleitores, milhões de eleitores. Eu não estou dizendo que o noticiário sobre a família irá piorar a avaliação de Bolsonaro. Eu estou dizendo que ele pode ter um impacto maior do que outro noticiário. É claro que tem que ser cumulativo. Então são várias coisas que precisam acontecer. Simbolicamente tem que ser forte, família tem que ser cumulativo, aquilo tem que ficar na mídia, tem que ser martelado na mídia por algum tempo, tem que ter alguma piora na vida da pessoa que ela possa ligar as duas informações. Então, passe a ver, eu classifico aqui, né, tem uma playlist que é Opinião Pública aqui no meu canal de YouTube, lá tem muita coisa sobre a opinião pública, minhas análises da opinião pública. Passe a entender a opinião pública desta maneira. Com isso você não se iluda, não terá ilusões, não se iludirá sobre ela. E, portanto, não terá frustrações, o que é melhor. Um grande abraço, curta o canal, curta os vídeos, comente os vídeos e se inscreva no canal. Um grande abraço.